Hoje, né, nós vamos aprender uma chamada identidade. Olha só, um ponto importante. Se eu digo que um vetor A é idêntico a um vetor B, vou colocar assim, né? Isto é, suponha que meu A, né, seja A1I mais A2J mais A3K. Idêntico ao vetor B, né, é B1I mais B2J, fazendo B2 aqui melhor, B2J mais B3K. Se esses vetores são idênticos, aqui implica, né, no caso, né, que os componentes são independentes, né, aqui o A1 vai ser igual a B1, né, o A2 igual a B2 e meu A3 vai ser igual a B3. A única forma, né, desses dois vetores serem idênticos. Tá claro? Tá claro? Eu vou fazer o seguinte, tá? Essa identidade que eu vou escrever aqui, ela é importantíssima. Olha só, nós vamos ver nas aplicações, né, no caso da aerodinâmica, da mecânica dos fluidos, do fenômeno de transporte, que é o seguinte, olha só, V ponto nabla aplicado em V é idêntico a o gradiente, eu vou escrever tudo direito, depois eu vou fazer tudo direitinho com bastante calma, de V2 sobre 2 menos V vezes produto vetorial, vezes o rotacional de V. Fala o seguinte, tá? Olha só, suponha que nós estejamos numa aula de matemática, tá? Então não interessa a parte física, não interessa nada, tá? É matemática mesmo, ó. Isso aqui, eu vou provar essa identidade aqui. Olha só, sendo que o rotacional de V, depois vocês vão ver por que isso aí, tudo direitinho, tá? Não. Rotacional de V é o produto vetorial do nabla pelo vetor V. Isso aqui é rotacional de V. Pura matemática. Eu quero provar essa identidade. Tá? Olha como é interessante isso aqui. Olha só, isso aqui é para poupar trabalho. Ó. Esse aqui é meu vetor A, que eu mostrei aqui em cima. E esse todo aqui, ó, é meu vetor B, por exemplo. Eu quero provar que A é idêntico a B. O que eu vou fazer? Para provar que A é idêntico a B, o que eu tenho que fazer? Ó? Tem que provar que A é igual a B1, A igual a B2 e A igual a B3. Tá bem claro isso? Tá bem claro? Eu tenho que provar isso aí. Ora, se eu provar, né, que o A1 é igual a B1, eu não preciso repetir, né, para A2 igual a B2 e A3 igual a B3. Tá claro? Isso é para simplificar. Eu vou provar só para um componente. Agora, atenção aqui, só para alertar vocês. Vocês estão vendo esse V aqui sem a seta? Hein? Estão vendo esse V sem a seta? Ó? Nabla de um escalar. Né? V2 sobre 2 é escalar. Tá? O V2, vou escrever em branco mesmo aqui, ó. O V2 é o produto escalar de V com V. Propriedade de produto escalar. Ó, minhas aulas sobre vetores 1 e 2, né? Produto escalar de dois vetores, né? É o módulo de um pelo módulo do outro, que é ele mesmo, pelo cosseno do ângulo formado entre o vetor e ele, né? Que é o cosseno de zero, né? Certo? Isso aqui vai dar V2. Tá? Então, V2, né, nada mais é, né, que quando eu multiplico pelo mesmo vetor, ó, o I mais VJ mais WK, né? Isso aqui vai ser igual, ó, o I pega o I, né? Ó, dá 1, esse I pega o J, dá 0, esse I pega o K, dá 0. Então isso aqui vai dar exatamente o 2 mais V2 mais W2. Viram isso ou não?
Lembrando, olha o exercício anterior, que U né, é uma função, vou colocar regime permanente, né, de x, y, z. O V né, também é uma função de x, y, z. E o W é uma função de x, y, z. O U é o componente da velocidade segundo o eixo do x. O V é o componente segundo o eixo dos y e o W segundo o eixo dos z. Né? Sempre lembrando assim, ó. Aqui ó, tem meu campo da sala, né, no caso, né? E aqui né, eu tenho meu vetor V, tenho meu vetor V, vetor V. Tá? Aqui eu tenho, no caso, né? Eu posso aqui desenhar, né? Eu vou fazer o seguinte, vou botar aqui à frente só para vocês enxergarem bem, ó. Aqui, ó. Só para enxergar bem, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é meu vetor V, ó. Aqui, ó. Imagina aquela caixa de, uma caixa, né? Caixa de sapato, ó. Aqui é meu vetor V, ó. Meu vetor V. Vetor V. Né? Aqui é U, né? Aqui é V e aqui é W. Né? Vetor V é dado pela soma desses três vetores aqui, ó. Esse é meu vetor V. Aqui é a diagonal, né? Do paralelepípedo, da caixa de sapato. Tá claro? Esse é meu vetor V. Então, esse V2 aqui, ó, esse V2 aqui, né? É o módulo do vetor V ao quadrado. Tá vendo aqui? É o módulo do meu vetor V ao quadrado. Isso aqui é meu V2. Claro? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar meu A1. Tá? Vou pegar meu A1. Quem é meu A1? Né? É o componente da minha aceleração segundo o eixo do x. Né? Então, ó, o meu A1, no caso, então eu escrever aqui, ó, meu A1 né, vai ser igual, no caso, né, a V ponto nabla, né, aplicado em U. Né, em U. Porque o U né, é o componente do meu vetor V né, ó, em relação ao eixo do x. Viram isso ou não? Tá bem claro? Ó, então, A1 aqui, A maiúsculo, não tem nada a ver com a aceleração. No caso é a aceleração de transporte, tá? Mas eu só coloquei a letra A, tá? Maiúscula, tá? Isso aqui vai ser igual né, a dρ de U, dρ de x, mais, lembrando né, que o V ponto nabla né, é U dρ, só lembrando, né? Só relembrando, né? Que isso aqui né, é U dρ de x mais V, né? dρ de y mais W dρ de z. Sempre lembrando isso aqui, ó, aplicado no U. Né? Então, mais né, V dρ de U, dρ de y, mais W né, dρ de U, dρ de z. Né? Só para destacar, né? Só para destacar essa vantagem das coisas, ó, coloco o U aqui, ó, aqui, aplicado em U. Ó. Esse é meu A1. Eu preciso provar né, que meu B1, tá vendo aqui, ó? Meu B1 vai ser igual ao meu A1. Entenderam? Eu preciso provar, ó, isso aqui igual, né, a B1. Quem é B1? É o componente desse meu vetor aqui, ó, né, segundo o eixo do x. Se eu provar que meu B1 dá exatamente igual a 1, né, por indução, eu não preciso provar que A2 igual a B2, nem A3 igual a B3. Tá bem claro isso aí? Tá claro? Bom, então vamos lá. Vamos buscar o nosso B1, tá? Eu tenho que chegar que B1 vai ser igual exatamente ao meu lado esquerdo, né, que é meu A1. Tá? Que é meu A1. Então vamos lá, vamos pegar a primeira parcela aqui. Vamos pegar a primeira parcela. Vou fazer até assim, ó, só para separar, para não ter confusão. Fazer de uma forma mais simples possível. Vamos pegar. Nabla, atenção, nabla, né, no caso, né, nabla de V2, só para recordar, né, ó, eu até vou colocar aqui embaixo, para não misturar ali em cima. O que é o nabla né, de V2 sobre 2? Ó, de V2 sobre 2. Né? Isso aqui vai ser né, um meio né, do nabla de... No caso, vou fazer assim, ó. Vou fazer assim, ó. dρ de x, dρ de x, né, de V2, mais I, né? I, né? I. Mais dρ de y, de V2, né, tudo multiplicado por um meio, tá?
V2, né, J, tá? Mais, né, D-ROM de Z, de V2K. Ora, eu só tô preocupado com B1, tá legal? Quer dizer, o componente segundo 2 do X, eu quero provar aqui, tá? Então eu vou pegar somente esse aqui, viram bem? Eu só vou pegar esse aqui, tá? Porque eu tô pegando todos os componentes, né, do B segundo esse do X. Então, no caso, né? No caso, eu vou ter aqui, ó, um meio de D-ROM de X, né, de V ao quadrado. Entenderam bem ou não? Tá. Isso aqui é igual a um meio, né, de D-ROM de X. Quem é V ao quadrado? É o 2 mais V2 mais W2. Lembrando sempre, atenção, que U, V e W são funções de X, Y, Z. Tá? Eu estou derivando parcialmente em relação a X. Então, isso aqui é igual, né, a um meio. Vou derivar em relação a X, U ao quadrado. Né? Então, isso aqui vai ser 2, né? No caso, né? 2 vezes U, né? D-ROM de U, D-ROM de X. Né? A derivada de U elevado a M, né, é M, U elevado a M menos 1 vezes U'. Tá? Mas, agora eu vou derivar V ao quadrado em relação a X. Professor, V é o componente, né, da velocidade segundo o eixo dos Y. Ele tem derivada em relação a X? Lógico, geralmente ele tem. Aqui, ó. Meu V aqui, tá vendo aqui? Ó, ele geralmente é função de X. Tá vendo aqui? É função de X. Então tem. Então eu vou ter, ó, 2, V, tá certo? Ó, D-ROM de V, D-ROM de X. Ó, D-ROM de V, D-ROM de X. Né, no caso. Mais duas vezes, né? Agora, ó, D-ROM de W, no caso, né? D-ROM de X de W ao quadrado. Então vai ser, vou colocar o W primeiro, W, né? D-ROM de W, D-ROM de X, ó, certo? Isso aqui cancela o 2, né? Isso aqui vai dar U, D-ROM de U, D-ROM de X, mais V, D-ROM de V, D-ROM de X, mais W, D-ROM de W, no caso, D-ROM de W, D-ROM de X. Enxergaram bem isso ou não? Tá. Isso aqui, ó, é a primeira parcela, né, do B1, que é esse aqui. Tá? Agora, né, eu vou trabalhar com a segunda parcela, né, do B1, que é V vezes rotacional de V. Bom, agora olha só. O que vai ser meu rotacional de V? Ó? Olha só. Rotacional de V, né, por definição, é nabla vezes V. Nabla vezes V. Isso aqui é dado, né, pelo determinante. Você já viu no produto vetorial, não já? Hein? Tá. IJK, aliás, IJK. Aqui são os componentes desse meu vetor, né? Que é D-ROM de X, D-ROM de Y, D-ROM de Z. Tá? E aqui U, V e W. E aqui eu vou fazer o seguinte, olha só. Vou pegar o rotacional de V. Tá? O que eu faço? Ó, meu determinante. Ó. Eu corto aqui, né? Aqui. E corto aqui. Né? Sobrar esse aqui, ó. D-ROM de W. Ó, D-ROM de W. D-ROM de Y. Menos. Ó, agora D-ROM de V, D-ROM de Z. Menos D-ROM de V, D-ROM de Z. Vezes, né, o I aqui, ó. O I aqui. Agora eu vou dar um truque para vocês aqui, espetacular. Olha só. Escreve sempre assim, ó. U, V, W, U, V, W, etc. X, Y, Z, X, Y, Z, etc. Olha só. Eu já não penso mais no determinante, ó. Depois do W, quem vem? Depois do W, quem vem? Vem o U, né?
Não vem? Então aqui, ó, bota aqui, ó, derrom de U. Depois do Y, quem vem? Vem o Z, né? Menos. Agora vamos lá. Depois do V, quem vem? W, né? Derrom de W. E depois do Z, quem vem? É o X. J. E continua a parte cíclica agora. Olha só, você não pensa mais, ó, você não olha mais para o determinante. Ó. Depois do J, vem o K. Ó. Vem o K. Agora vamos lá. Depois do U, quem vem? V. Depois do Z, X. Depois do W, quem vem? U. Depois do X, quem vem? Y. Pronto. Isso aqui é meu rotacional de V. Tá? Pelo exercício anterior, nós aprendemos as chaves derivadas, né? Então, nós vimos isso. Aqui, só para simplificar, tá? Eu vou chamar isso aqui de A, isso aqui de B, e isso aqui de C. Tá? E vou fazer, ó, V vezes rotacional de V, ó. Então, aqui eu vou fazer meu V. Repara, se eu não me organizo assim, fica muito complicado, ó, no caso. Ó, V vezes rotacional de V. Então, vou fazer aqui, ó, novamente no determinante. Ó, I, J, K. Quem é meu V? Né? No caso, U, V e W. Quem é meu rotacional de V? Vou colocar aquelas letras lá, A, B, C. Ó. Depois eu abro. Ó. A, B, C. Gente, eu estou interessado, né, no componente segundo o eixo do X. Ora, então isso aqui, né, vai ser igual, ó, olha só o que eu vou fazer. Ó. Vou cortar aqui, no caso, né, vou aumentar aqui. Né, ó, vou cortar aqui, ó, aqui, né, e cortar aqui, né? Então vai ser meu componente I, né? Vai ser VC, tá vendo aqui, ó? VC menos WB. Menos WB. Isso aqui é meu componente I, que é o que me interessa até agora. O J não interessa e o K não interessa. Tá bem claro isso? É porque eu estou pegando somente o componente segundo o eixo do X, né? Aqui eu peguei somente o componente segundo o eixo do X, tá vendo aqui, ó? Então agora eu vou pegar isso aqui, né? VC menos WB, né? VC, V. Quem é meu C? Tá vendo meu C aqui, ó? Meu C vai ser derrom de V, derrom de X, derrom de V, derrom de X, menos derrom de U, derrom de Y, derrom de U, derrom de Y. Menos WB, tá vendo aqui o B, ó? WB. Quem é meu WB, ó? Derrom de U, derrom de Z, derrom de U, derrom de Z, menos derrom de W, derrom de X, né? Derrom de W, derrom de X. Certo? Isso aqui vai ser igual, né? Isso aqui vai ser igual, só o componente segundo eixo do X, tá certo? V, né? Derrom de V, derrom de X, menos V, acompanha bem aqui, ó, derrom de U, derrom de Y, tá vendo aqui, ó? Agora, menos W, derrom de U, derrom de Z, derrom de U, derrom de Z, mais W, derrom de W, derrom de X. Derrom de W, derrom de X. Tenho certeza que vocês estão acompanhando direitinho. Tá? Esse é o componente segundo o eixo do X. Tá claro? Agora eu vou fazer o seguinte. Tá? Eu vou subtrair esse aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Que é o Nabla V2, tá? Menos esse. Tá? Então eu vou escrever aqui, ó. Vou escrever aqui. Né? Vou fazer o seguinte. Não, vou escrever aqui. Tá? Vou escrever o U derrom, ó, vou repetir até, vou colocar até na mesma cor aqui, ó. Vou colocar até na mesma cor, ó. Vou colocar U derrom, ó, U, derrom de U, derrom de X, mais V, derrom de V, derrom de X, derrom de V, derrom de X, mais W, derrom de W, derrom de X, derrom de W, derrom de X. Agora eu vou subtrair esse aqui, ó. Vou subtrair isso aqui. Então acompanhe bem o sinal, tá? Se trocar alguma coisa, só falar, tá? Ó. Menos derrom de V, derrom de X, ó.
menos V derrom de V derrom de X. Vou colocar aqui, ó. Aqui vai ficar muito espremidinho aqui. Vou colocar aqui, ó, menos, né? Ó, derrom de V, V, né? Derrom de V, derrom de X. Mais V, derrom de U, derrom de Y. Derrom de U, derrom de Y. Estou trocando o sinal desse aqui, tá? Mais W, derrom de U, derrom de Z. Derrom de U, derrom de Z. Né? E aqui, menos W, derrom de W, derrom de X. Viram isso, gente, ou não? Sim. Agora vamos ver o que vai dar aqui, tá? Vamos ver o que vai dar aqui. Tá? Vamos pegar até esse vermelho aqui, ó. Vamos ver o que cancela aqui, ó. V derrom de V derrom de X cancela com esse. Tá certo? Vamos ver o que mais cancela aqui. Olha, esse aqui, ó, tá vendo? Cancela com esse. Certo? Hein? Gente, olha que bacana. Olha só, o que me restou? Ó, atenção, ó, restaram essa parcela e essa parcela, ó, que é exatamente o quê? Só olhar para cá, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Viram bem? Sim. Espetacular, né? Hein? Tá certo? Olha, com a gravação, vocês dão um pause, voltam, né? Aí faz para componente A2 igual a B2. Tá bem claro? Então eu já posso escrever que isso aqui é uma verdade. Embora eu tenha mostrado só para essa aqui, ó, né? Evidentemente, se eu mostrar para essa vai dar ok, para essa ok. Então, isso aqui é uma identidade importantíssima na parte de mecânica dos fluidos, na parte de aerodinâmica. Tá bem claro, então? Então, olha só. Vamos ver agora isso aí. Vocês vão ficar surpresos agora. Vamos lá. Olha só. Vamos voltar à nossa famosa, né, lei de Newton, né, que eu sempre repito. Né? O que é, no caso? Né? Ó, o produto da massa pela aceleração, né, é igual ao somatório das forças que atuam sobre o elemento de fluido. Que nós vimos aqui, né, que são forças devido à pressão. Foi exatamente nós iniciamos. Ó, força, pressão não é força, aqui é força devido à pressão, mais as forças de campo, né, são forças à distância, mais as forças, né, no caso, gravitacionais, tá? E as forças viscosas. Aqui, força de campo. Tá? Bom, aí o que nós fizemos? Nós mostramos, né, que a força devida à pressão, né, é menos, né, nabla P dV. Né? E nós trabalhamos com a força de campo. Né? Pode trabalhar com forças eletromagnéticas, mas geralmente, né, na aerodinâmica você trabalha, na hidrodinâmica também, na hidráulica, vocês trabalham com água, por exemplo, então vocês usam muito, né, a força de campo, né, que no caso vai ser menos, né, dm, GK, né, GK. Supondo, né, sempre supondo, né, que meu eixo vertical, meu eixo dos eixos, né, tá, ele é vertical. Né? Então aqui eu tenho o unitário, né, que é o unitário K. Por isso eu colocar menos dmGK. Né? Mais dF vis. Atenção, esse dF vis, né, não tenho dúvida que nós vamos mexer com ele, né, em outras aulas. Tá? E aqui meu dMA. Né? Aqui eu já posso escrever assim, ó, dMA. Ó. Já posso fazer assim, ó, derrom de V, derrom de T, mais, né, vou escrever espremidinho ali, mas não tem problema. Depois, mais V.nabla, ó, V.nabla, ó, aplicado em V. Vou colocar aqui, ó, esse colchete aqui. Tá? Isso aqui é meu A. Aqui é a aceleração local e aqui é a minha aceleração de transporte. Aí o que nós fizemos? Em vez de trabalhar com DM, né, nós fizemos aqui, ó, aqui, né, eu coloco meu ρ, que é a massa específica, vezes dV. Né, certo? Aqui é meu DM. Aqui é meu DM, né, que é ρ, dV. Certo? Eu vou dividindo tudo por dV, né, eu vou ter ρ, que multiplica, né,
d ROM de V, d ROM de T. Olha só, gente, que espetáculo aqui, ó. O V.nabla aplicado em V, eu posso colocar assim, até vou colocar um aqui, ó. Eu posso fazer assim, ó. Nabla de V2 sobre 2, ó, dV2 sobre 2, menos, no caso, né? Ó, menos, né? V vezes rotacional de V. Ó, rotacional de V. Aqui, ó. Certo? Aqui, no caso, né? Aqui não tem. Fazer assim, ó. Eu estou dividindo tudo por DV. Eu estou fazendo duas coisas aqui, ó. O DV não é final. Divido por DV aqui, divido por DV aqui, divido por DV aqui e divido por DV aqui, ó. Tá? DV. Nós vimos, né, que o volume, né, eu gosto sempre de dar um corte aqui, ó, para não confundir com V velocidade. Gente, isso aqui nada mais é, atenção, ó, isso aqui nada mais é, tá certo? A minha identidade que eu acabei de mostrar, ó. Isso aqui é o V.nabla aplicado em V, que está aqui. Tá claro? Então, isso aqui é igual a menos nabla P, né? Menos nabla P, né? No caso, menos, né? Rho G, né? No caso, né? Rho G, K, né? No caso, mais DF vis, linha, né? Porque é o DF vis dividido por DV. Eu botei uma linha aqui. Tá bem claro isso aí? Tá bem claro? Agora eu vou fazer o seguinte, olha só, vou fazer o seguinte, aplicação, aqui que vocês vão ver, vamos ver aqui, aplicação, uma aplicação, prática, uma aplicação. Toda aplicação, você tem as chamadas, né, hipóteses simplificadoras. Olha só, simplificadoras. Existe uma diferença, atenção, existe uma diferença entre você abandonar e ser exatamente zero. Por exemplo, vou dar um exemplo. Por exemplo, se eu tenho a estática dos fluidos, olha só, se eu tenho a estática dos fluidos, eu não vou abandonar as forças viscosas, porque elas são nulas. Não vou abandonar, porque você tem que ter um atrito, né, entre os elementos para ter o quê? As forças viscosas. Né? É exatamente quando você joga as cartas de baralho sobre uma mesa. Tá? A carta em contato com a mesa, né, ela fica parada, as outras deslizam. Tá certo? Só começando a introduzir para vocês o que são forças viscosas. Elas exatamente deslizam exatamente pelo atrito. Tá? O atrito, né, é que faz a primeira carta, né? Vamos supor, é grudar na mesa e as outras deslizarem. Deslizarem o quê? Não de uma maneira uniforme, né? Aqui, ó, só olhar para o meu lado direito aqui, ó. Elas deslizam assim, ó. Vão deslizando assim, né? Certo? A primeira fica grudada, né? No caso, a segunda vai, né? Quer dizer, você tem um deslocamento não uniforme, isso é devido ao atrito. Agora, no escoamento, eu vou abandonar o efeito do atrito. Então, é outra coisa, você tem escoamento, tem atrito. Né? Então, hipóteses simplificadoras. Hipótese aqui, ó. Regime, olha que interessante, regime permanente. São hipóteses simplificadoras. Ó. Regime permanente. Segunda hipótese, né? Forças viscosas. Aqui, olha o que eu vou escrever, ó, aproximadamente zero. O que é isso? Eu vou abandonar o efeito viscoso em presença dos outros termos. Tá? Isso que é abandonar. É aquilo que eu falo sempre. Né? Imagine a Baía de Guanabara. Né? Se você for jogar um balde d'água na Baía de Guanabara, evidentemente que o volume da baía alterou. Mas, repara, mas você abandona, né, o efeito da água do balde, né, do volume, né, da água no balde, em presença do volume da Baía de Guanabara. Certo? Uma outra coisa é ter uma banheira, né, e jogar um balde d'água dentro da banheira. Aí você não abandona. Então, ó, você abandona em presença de. É completamente diferente de ser, por exemplo, identicamente nulo. Tá? No escoamento, eu estou abandonando o efeito viscoso. Tá? E meu regime é permanente, né, no caso. Terceiro, o escoamento é irrotacional. Eu acostumo com esse termo aqui. Irrotacional. Isso aqui implica, né, que o nabla vezes V,
vezes V, né, é identicamente nulo. Tá? É zero. Então, isso é chamamento de rotação. E a palavra rotação, estão lembrados? Está ligada à derivada. Né? É quando eu tenho aqui uma partícula aqui e tem uma outra velocidade. Né? A tendência dela é girar. Tá? Por exemplo, se você tivesse d-rom de U, d-rom de Y, né? O que é d-rom de U, d-rom de Y? Aqui, ó. Imagina que eu tenho uma parede aqui, né? Aqui, ó. Minha velocidade é zero, suponha que eu tenho uma distribuição de velocidade assim. Ó. Repara, à medida que eu caminho com Y, né, o meu U, tá vendo o meu U aqui, ó? Meu U, ele varia com Y, né? Essa aqui ele tende a girar, né? Quer dizer, a partícula com a velocidade maior, né, em relação à menor, tende a girar o elemento. Se você viu um elemento assim, ó, imagina um elemento aqui, ó, vamos desenhar rapidamente, ó. Se essa velocidade aqui for maior do que essa, né, a tendência desse elemento é girar, tá certo? Então, eu estou supondo que meu escoamento seja irrotacional, tá certo? Então, nabla vezes V é igual a zero, tá? Identicamente nulo, tá claro? E eu vou fazer o seguinte, olha só, nessas hipóteses simplificadoras, né, eu cheguei aqui, olha só. Geralmente, um outro também ponto muito importante, quando você trabalha com ar, né, nas condições normais de temperatura e pressão, tá, o que acontece? O efeito gravitacional no ar, ele é muito pequeno em relação aos outros. Imagina que eu tenho um ventilador. Olha só, imagina só aquele exemplo. Ó. Imagina que eu tenho um ventilador aqui. Ó, tá? O ventilador ele esteja na horizontal. Tá? Vocês acham, né, que a Terra, né, vai fazer com que essa partícula aqui do ventilador, né, seja atraída pela Terra, né, no escoamento, vamos supor, de 20 km por hora, né, vamos supor, a velocidade. Você acha que a Terra, né, vai puxar esse elemento aqui para baixo? Puxa! Mas esse efeito gravitacional ele é abandonado em relação ao escoamento. Ele não perturba. Né? No caso, se você colocar o ventilador aqui no teto, né, o efeito, né, do escoamento aqui, né, ele não vai ter uma velocidade maior porque ele está na vertical, puxado pela Terra. Né? Quer dizer, quando você tem um elemento ar, né, geralmente, tá, você abandona, né, o efeito gravitacional. Tá? Então, eu vou deixar o efeito gravitacional aqui, imaginando que eu tenho água, por exemplo. Não esquecendo também, que eu falei geralmente, porque nós fizemos um exemplo de estática em que o ρ variava, o ρ do ar variava, tá lembrado? Só olhar o nosso exercício lá, né? Eu escrevi P igual a ρ RT, né? Tá claro? Aqui o ρ do ar varia, né? No caso, com a pressão, etc. Nós fizemos exercício. Então, geralmente, quando você trabalha com ar, você abandona o efeito gravitacional. Eu não vou abandonar aqui de propósito. Então vamos lá, gente. Olha que interessante. Pela hipótese número 1, né, isso aqui é zero. Tá? Isso aqui é a hipótese número 1. Né? Pela hipótese número 2, isso aqui é zero. Né? Isso aqui é a hipótese número 2. Né? Também é zero. Aproximadamente zero, abandonado. Certo? Pela hipótese 3, isso aqui é zero. Né? Aqui pela hipótese 3. Olha o que me restou, gente. Olha só. Rho, nabla de V2 sobre 2 igual a menos nabla P, certo? Menos ρ G K. Viram só? Viram bem? Olha só, agora olha que genial. Olha só, quem é o meu K? Olha só. Repare só, nabla, olha que interessante, nabla aplicado em Z, ó, nabla é meu operador, ó, vai ser d-rom de x, i, mais d-rom de y, j, mais d-rom de z, k. Vou aplicar no meu Z, ó, aqui, ó, aplicar no meu Z, Z aqui e Z aqui. As coordenadas são independentes, né? Então, d-rom de Z, d-rom de x é 0. D-rom de Z, d-rom de y é 0. E d-rom de Z, d-rom de Z é 1. Olha só, gente. Então, o meu K
eu posso representar por nabla Z. Da mesma forma, por exemplo, meu X, eu posso representar, né, no caso, o meu I, eu posso representar por nabla X. E meu J por nabla Y. Mas vamos aqui no nosso problema aqui. Tá? Olha só que interessante, olha só. Eu vou aqui, né, repetir então. Então eu vou ter ρ nabla de V2 sobre 2 menos, no caso igual, né? Menos nabla P, no caso, menos ρ G nabla Z. Viram bem? Sim. Tá? Substituir pelo meu K. Agora, vão acostumando com os nomes, tá? Vamos falar muito sobre isso, tá? Ó, se, vou colocar a hipótese 4. Fluido, o escoamento é incompressível. Eu gosto de usar fluido, tá? E gosto de usar também escoamento. Então vamos falar lá na frente, tá? Depois vou dizer por quê. Tá? Tem uma diferençazinha, mas estou falando escoamento incompressível. Tá? Aqui, ó, meu ρ, a massa específica, ela é constante. O que é um escoamento incompressível? A massa específica é constante. Ela não varia. Então, se, eu vou falar aqui, ó, hipótese 4, né, isso aqui implica. Olha que interessante aqui. Ó. Vou fazer o seguinte. Aí eu posso passar meu ρ para dentro da minha derivada. Com nabla nada mais é que, né, que é uma soma de derivadas. Tá certo? Então eu vou ter aqui, ó, nabla, ó, do ρ V2 sobre 2, né? Ρ V2 sobre 2. Aqui, ó, no caso, né? Mais P, mais, no caso, né? Rho G. No caso. Eu passo Rho G, né? Para cá, né? Certo? Então, estou colocando Rho G para dentro. Né? Então, eu vou colocar a hipótese 5 aqui, ó. G constante, tá? G constante. Tá? G constante. Então, isso aqui é pela hipótese 5. Hipótese 4 e hipótese 5. Eu posso pegar o Roger, tá vendo aqui, ó, jogar para dentro do nabla, né? E os menos ali, né? Colocar igual a. Atenção aqui, gente, ó. Aqui é meu vetor 0, tá? Isso aqui são grandezas escalares, né? Ó, V2 é escalar, P é escalar, tá certo? Então eu tenho que colocar 0 ali, tá? Nada me impede de eu multiplicar ambos os membros por dr. Escalar dr. Quando eu multipliquei 0 escalar dr, aí vai me dar o escalar 0 aqui. Certo? Vocês estão lembrados que eu mostrei, né? Vou chamar essa parte aqui, ó, chamar de escalar φ. Tá? Então, eu mostrei que nabla φ escalar dr é igual a dφ. Estão lembrados que eu mostrei isso aí? Hein? Então, o que acontece? Ó, nabla φ escalar que é R, então aqui me implica, né, que dφ vai ser igual a 0. Dφ igual a 0. Dφ, ó. Isso aqui, ó, nabla φ escalar dr é dφ. Aqui, ó, dφ igual a 0. Certo? A diferencial de alguma coisa é igual a 0. Se implica que essa coisa, né, essa variável, né, no caso, é igual a uma constante. É ou não é? Tá certo? É? Se eu tenho minha conta do banco, né, sempre, né, R$100, a diferencial, né, da minha conta do banco, quanto vai ser? Vai ser 0. Significa o quê? Que a minha conta é constante. Então, eu cheguei à seguinte conclusão. Olha só. Φ constante, né? Rho V2 sobre 2 mais P mais Rho GZ é igual a uma constante. Viram isso? Hein? Sob essas hipóteses aqui, ó.
Se uma delas falhar, você não pode dizer nada sobre isso. Tá? Eu também, como o ρ é constante, né, eu posso fazer assim, ó. Eu posso dividir tudo por ρ. Ó. Φ ao quadrado sobre 2 mais P sobre ρ mais GZ igual a uma constante K. Está bem claro isso? Tá bem? No caso do ar, né, esse efeito aqui você pode abandonar, é praticamente nulo. Tá claro? Bem claro. Então, lembrados também, quando eu chamei bastante atenção, tá, da unidade, né, de P sobre ρ, tem a mesma unidade de V ao quadrado. Eu chamei bastante atenção com vocês sobre isso. Lógico, né? Se eu tenho uma soma aqui, né? Banana, aqui tem que ter banana mais banana, né? Eu não posso ter, numa soma eu não posso ter unidade diferente. Então eu chamei a atenção dessa parte aqui. Tá claro? Agora vocês vão fazer o seguinte. Olha que interessante agora. Primeiro experimento, tá? Que vocês vão fazer agora. Hein? Olha só. Então vamos lá. Cada um de vocês pega uma folha de papel. Tá? E vai fazer o seguinte. Pega a folha de papel, tá? Segura a folha, tá? E bota próximo à sua boca. Tá? Aqui, a folha de papel vai ficar assim, ó, vai ficar dobrada aqui, né? Pelo efeito gravitacional na folha de papel. Vai ficar assim, não vai? Hein? Dobra, pega a folha, né? Tá certo? Pelo lado menor do retângulo, né? Bota próximo à sua boca. Tá? Olha só. Agora me responda o seguinte. Aqui eu tenho ar, né? Tenho ar aqui. E embaixo da folha eu tenho ar. Concorda comigo? Concorda? Então vamos ver o seguinte. Qual é a pressão? Né, do ar em cima da folha e abaixo da folha? A minha pressão é pressão atmosférica. Né? Pressão atmosférica. Né? Aqui está a folha de papel, né, caída, né? Certo? Agora, olha só o que vai acontecer. Olha aqui para a direita. Aqui, ó. Se você tiver assim, é bem simples. 8 mais 2 igual a 10. Né? Se eu diminuir esse 8, por exemplo, para 6, né, para a soma manter constante, o que eu tenho que fazer? Aumentar de 2 para 4, não é assim? Não é? Se o 8 for para 1, né, aqui o 2, né, vai se transformar no 9. Né? Para a soma dá sempre 10. Concorda comigo? Então, olha que interessante. Eu estou abandonando o efeito gravitacional, né, porque eu estou imaginando o ar. Olha só. Quando eu aumento a velocidade, para a soma ser constante, a pressão tem que o quê? Cair, né? É ou não é? Para a soma da constante. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um escoamento em cima aqui, eu vou soprar só aqui em cima, aqui, ó, só aqui em cima da folha, tá? Vou soprar aqui. Embaixo não tem sopro não, é só na parte de cima. O que vai acontecer com a pressão aqui nessa região vermelha? A pressão vai cair, não vai? A pressão vai cair, não vai? Embaixo, aqui não continua sendo a minha pressão atmosférica? Pressão atmosférica? Continua ou não continua? Então a folha vai o quê? Ela vai subir, ó. Aqui, a folha vai subir. Assim, né? Ela vai subir aqui, ó. Viram bem? Fizeram o teste? Hein? Ó, tá soprando, ó. A folha sobe. Ela sobe por quê? Né? Porque a soma de energia cinética, né? No caso, né? Mais energia devido à pressão, a soma é constante. Olha, se você aumenta, a energia cinética antes era 0, né? Certo? 0 mais P sobre ρ é minha pressão atmosférica, né? Tá claro? Não é? Aqui, ó. Aqui é a folha antes, ó. A folha antes, né? Aqui, ó, a folha antes. A minha velocidade aqui, ó, do ar é 0, né? Então eu tenho pressão atmosférica em cima e pressão atmosférica embaixo, né? A folha ela só está caída pelo efeito gravitacional, né, sobre a folha. Meu foco é o ar, né? Quando eu sopro, né? Quando você sopra nessa parte superior aqui, né? O que vai acontecer? Eu vou criar um escoamento, né, aqui, ó, vou criar um escoamento. Quando eu crio escoamento, a soma tem que dar constante, né? A minha pressão cai. A pressão caindo, a folha vai para cima. Por isso, né, que as asas, né, os perfis de asas do avião, né, exatamente são feitos assim, ó. Aqui, ó. A velocidade aqui, ó, é maior do que a velocidade aqui, ó.
Então você cria uma zona, né, de pressão menor aqui, ó, né, aqui, ó, pelo efeito, e aqui uma pressão maior aqui, ó, maior aqui. Aí você tem a sustentação da asa. Viram bem? Sim. Né? Entendeu? Então o perfil da asa do avião, o perfil da asa, exatamente ele é feito, né, para que a parte superior, né, tenha uma velocidade maior que a parte inferior. Né? Então por isso você tem a sustentação do avião. Está bem claro? Sim. Você viu como a teoria é importante para a parte prática? Muito importante. Tá claro? Excelente, né? Você está ouvindo falar em tornado, né, e tal, né? No tornado, o que você tem, né? Ó, você tem, né, o olho do furacão, né? Você tem o olho do furacão, ó. Todo mundo pensa erradamente, ó. Aqui você tem velocidades altíssimas, né? Velocidades altíssimas, isso aqui, ó, é uma região de baixa pressão. Baixa pressão. Baixa pressão. O que acontece? Isso aqui vai sugar os escoamentos para lá. Ó. Aqui, ó. Viu? Então, o que atrai, o vento, atenção, o vento é porque a rotação cria uma zona de baixa pressão. Por isso que o vento é para cá. Se tiver uma casa aqui, ó, o vento bate para cá. Todo mundo pensa, né, que o furacão empurra a casa para cá. Não, ele empurra para lá. Ele é succionado. Entenderam bem isso aí? Entendeu? Então é isso. Só para vocês sentirem, né, como a aula ela foi importante. A teoria foi importante, exatamente estou vendo a parte prática. Tá legal então? Tá bom? Sim, beleza. Então tá. Então vamos terminar hoje aqui, tá?